Muito obrigada, Paulo Pena, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar, sobretudo, de transparência. O Paulo é um dos fundadores da Cooperativa Europeia de Repórteres de Investigação Investigate Europe. E eu gostava que começasse exatamente por nos explicar o que é esta cooperativa europeia com este nome, Investigate Europe. Muito obrigado, é um prazer, um gosto estar aqui. O Investigate Europe nasceu enfim, vários de nós, jornalistas, os fundadores somos 8 jornalistas de vários países europeus e conhecemos-nos no período da intervenção da Troika em vários países e sentimos a necessidade de ter um trabalho jornalístico que levasse em conta a dimensão regional dos problemas, porque no tempo da Troika, como a senhora deputada se lembrará, era muito comum que os média nacionais dos vários países atribuíssem os problemas que Portugal, a Grécia, a Espanha, a Irlanda viviam a questões unicamente nacionais. Olhavam muito para as especificidades dos próprios países e tentavam perceber o papel da crise naqueles países à luz desses problemas nacionais. Quando o que nós estávamos a ver era um problema especificamente europeu. E, portanto, nós começámos a falar sobre isso. Embora os governos nacionais tenham a tradição de dizer tudo o que é bom é nosso, tudo o que é mau é obrigação de Bruxelas. Precisamente, e esse era o outro ponto que nós queríamos, e aliás temos um projeto específico para isso, que se chama Os Segredos do Conselho. Queriam desmistificar. Onde tentamos também lidar com esse problema, que é muitas vezes os governos aprovam coisas que são contrárias àquilo que defendem publicamente e depois culpam Bruxelas do que fizeram. Mas neste caso o que nós pensávamos é que era necessário haver um tratamento jornalístico permanente e o mais aprofundado possível deste tipo de questões que foram dramáticas no tempo da Troika, mas que são cotidianas e que têm uma explicação estrutural europeia e não nacional. E que isso era importante de fazer de uma maneira completamente nova, que me surpreendeu muito, foi uma proposta do meu colega alemão, Harald Schumann, porque eu pensava mais, enfim, para ser totalmente honesto e sincero, numa revista europeia feita por jornalistas de várias nacionalidades, mas escrita em inglês, provavelmente. E ele disse-me com toda a razão que não. O ideal era nós podermos publicar nas nossas próprias línguas, nos nossos próprios países, um trabalho que fosse comum. E pronto, conseguimos reunir algum financiamento em 2016, começámos em 2016 e em 2019 fundámos, porque queríamos ter uma entidade que também correspondesse aos nossos desejos, uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, somos uma das primeiras 6 cooperativas europeias. Na base da legislação da empresa, da cooperativa europeia. Exatamente. Muito interessante. Temos sede em Berlim, mas podemos ter sede em qualquer um dos Estados-membros e funcionamos, portanto temos essa vida da cooperativa, mas os membros da cooperativa nesta altura são 12, nós no Investigate Europe já temos 22 pessoas a trabalhar nesta altura. Mas quando diz 8, 12, são 8 países, 12 países, ou quais são os países envolvidos? Portanto, Portugal, nesta altura Portugal, Espanha, ainda continuamos a ter o Reino Unido, porque o Brexit não funcionou jornalisticamente connosco, França, a Itália, a Alemanha, Noruega também, porque, enfim, fazendo parte do espaço económico. A Polónia, a Hungria, a Grécia, e eu espero não me estar a esquecer de nenhum, a Bélgica, e creio que para já somos destes países. Que trabalho, portanto, já percebemos qual era o vosso ponto de partida, que era, de certa forma, desmistificar aquilo que são, no sentido de tornar mais transparente, aquilo que são as responsabilidades nacionais e as responsabilidades europeias na decisão política. Claro. E que temas é que estão neste momento a tratar? Nesta altura estamos a tratar, nós temos várias velocidades, o trabalho a longo prazo que estamos a fazer tem a ver com a nova
corrida aos minérios na Europa. Nós estamos a tentar perceber exatamente qual é a dimensão geopolítica dessa necessidade, qual é também a corrida aos minérios na Europa ou a corrida aos minérios da Europa, na Europa e em países terceiros. Exato, exato, porque é um assunto muito complexo e no qual já foi possível encontrarmos até algum tipo de contradições entre um desejo de autossuficiência europeia e um desejo puramente nacional, e estou-me aqui a referir à Alemanha, de garantir que esta política europeia será benéfica, sobretudo para a indústria da Alemanha. Mas esse é o próximo trabalho, estamos mesmo no início, ao mesmo tempo estamos também a trabalhar sobre o Media Freedom Act, que publicámos recentemente, e continuamos a desenvolver um trabalho que já tem anos, sobre um ano e mais do que um ano, sobre a forma como algumas transportadoras de petróleo e gás russo tentam fazer chegar esse petróleo e gás russo à Europa através de transbordo no meio do Mediterrâneo, etc. Portanto, esse trabalho vamos publicar muito em breve também. Isso é, a Comissão Europeia nomeou um alto comissário, David O'Sullivan, que exatamente está a procurar perceber como é que países, designadamente da Ásia Central, têm bloqueado ou dificultado a aplicação das sanções. Portanto, perceber o impacto da aplicação das sanções é muito interessante. Mas claro, ainda antes de passarmos para o Media Freedom Act, eu gostava ainda de voltar a insistir nessa dimensão, na dimensão de procurar desmistificar, digamos, a forma como se olha para as decisões a nível europeu e a nível nacional. De que forma é que procuram perceber isso? Ou seja, interpretando a legislação europeia, olhando para a forma como os Estados-membros fazem a transposição da legislação, olhando para o discurso, digamos, muitas vezes contraditório dos líderes políticos nas cimeiras europeias e depois quando chegam aos seus países. Portanto, quais são as vossas fontes de informação privilegiadas nessa matéria? É um pouco de tudo isso. Para os trabalhos mais estruturais, nós pegamos em temas grandes, não é? Portanto, que são geralmente temas que parecem muito pouco jornalísticos, parecem temas de uma pesquisa académica, e depois no final chegamos ao fim com enfim, vários livros escritos sobre o assunto, porque ninguém lê, é melhor fazer só uns artigos mais... Exatamente, mas que é, enfim, vamos tentando aprofundar dentro de um tema dentro de um assunto muito lato, enfim, a matéria noticiosa que ele contém. Mas temos um projeto específico no Investigate Europe, que é os Segredos do Conselho, onde aí sim tentamos, através de fontes oficiais, e até porque na União Europeia, nós temos esta facilidade e dificuldade ao mesmo tempo. Em Portugal essa é uma dificuldade, mas na Suécia nós podemos pedir informação sobre o que se passa nos grupos de trabalho do Conselho. Essa informação não é totalmente aberta, porque há muitas... Sim, mas há legislação europeia sobre isso, o acesso aos documentos. Há também legislação europeia sobre acesso aos documentos, mas os documentos de trabalho dos grupos de trabalho do Conselho são, por norma, rejeitados pelo Secretariado do Conselho, que de uma forma muito simpática nos diz que há uma dimensão de segredo diplomático naquelas negociações. Mas esse segredo diplomático, pelas leis de transparência dos países nórdicos, é mais fácil de aceder. E, portanto, nós conseguimos, através do Parlamento sueco, obter muita informação sobre o que se passou nos grupos de trabalho do Conselho, e temos também fontes que nos fazem chegar informação documental de algumas atas diplomáticas de outros países. Isto é sempre um trabalho arriscado, porque nós temos que poder contrastar, porque muitas vezes as atas diplomáticas podem ser enviesadas, podem não ser exatamente factuais sobre a posição de cada um dos países. Mas é muito interessante podermos perceber
como é que no Conselho há legislação que passou, naturalmente foi iniciada pela Comissão, passou no Parlamento e está bloqueada no Conselho há muitos anos. Sim. Há vários casos, em alguns casos bastante importantes e relevantes. Uma lista grande. Portanto, através deste trabalho específico, o que nós tentamos, o nosso objetivo final é que o Conselho deixe de ser um órgão legislativo que trabalha com regras de segredo diplomático, porque creio que é um caso único no mundo, porque, enfim, todo o processo legislativo e todo o debate que existe no processo legislativo implica transparência. É precisamente para isso que os governos estão mandatados para negociar no Conselho. E, portanto, negociar à porta fechada é sempre uma maneira muito fácil, como falávamos há pouco, um pouco ironicamente, de atribuir as culpas aos outros quando as culpas podem ser mas nossas. No voto, na posição final, acaba sempre por ter informação sobre a posição dos países, Isso. Mas de facto no processo da construção dos documentos é fundamental. Apesar de a Comissão Europeia fazer todos os dias uma conferência de imprensa, ao meio-dia, no princípio da transparência, e nos conselhos, os ministros, à chegada e à saída, fazerem as respectivas declarações em que assumem as posições dos países. Mas, de facto, o processo legislativo propriamente dito, eu já participei em alguns trílogos, nesta minha, enquanto deputada, tinha participado noutros, com outro estatuto. Como governante. Exatamente, como governante e como membro da Comissão Europeia, como funcionária da Comissão Europeia, também tinha participado em alguns trílogos anteriormente, mas, de facto, é uma negociação complexa. E eu sou favorável, muito pessoalmente, sou favorável a promover a transparência, no sentido de se perceber as posições dos países, acho que isso é fundamental, e penso que não há dificuldade nenhuma no processo de decisão se essa informação for dada a posteriori. Ou seja, eu percebo, estou a falar enquanto legisladora e contrariará a minha posição enquanto co-legisladora, eu percebo que na fase anterior à decisão, que no processo de decisão haja informação que seja reservada, que seja preservada para usar no momento apropriado. Isso é uma dimensão. A outra dimensão é o conhecer, digamos, as posições que cada Estado-membro, em cada momento e em cada ponto, e não a gente votou a favor. Claro. Sim, mas nós votámos a favor da totalidade do documento. Por acaso não gostámos do artigo 14, mas votámos a favor. E, portanto, eu acho que aqui, sim, há toda uma grande, digamos, uma grande margem de aprofundamento. E, portanto, acho que, dito deste ponto de vista, não bloqueia, digamos, a capacidade de negociação diplomática. Não, de modo nenhum, e creio que, pelo contrário, o que acontece muitas vezes é que nós não sabemos por que razão uma lei não está, enfim, em agenda durante um semestre de uma presidência, precisamente porque o alinhamento secreto dos votos no Conselho não nos permite saber por que razão há países que estão a bloquear essa possibilidade de legislação. Mas há um outro fator, que é um documento estratégico na União Europeia, que é o chamado calendário eleitoral. É verdade. É verdade. Às vezes tem menos a ver com as posições dos países propriamente ditos do que com o calendário eleitoral. Se há um documento, há uma iniciativa legislativa que vai afetar a Alemanha, se calhar, não sei, ou digo Alemanha, posso dizer Itália, posso dizer outro país qualquer. O mau exemplo de dizer Alemanha, porque as pessoas acham sempre que nós cedemos à Alemanha. Mas se eu pensar, por exemplo, no calendário eleitoral da Bélgica e há uma iniciativa legislativa que vai afetar a Bélgica, é natural que essa iniciativa legislativa possa ser atrasada no sentido que a discussão, se não é uma coisa dramática, que se pode negociar daí a 6 meses, é natural que ela possa ser ajustada ao calendário eleitoral. Acho que isso também é uma atitude pragmática no processo de decisão da União Europeia. Claro, e razoável e facilmente entendível. O que eu chamava a atenção era para aqueles casos em que o bloqueio de um determinado governo no Conselho
é contraditório com aquilo que o próprio governo diz publicamente. Isso já deve ter encontrado muitas vezes. Muitas vezes, e até sobre Portugal. E felizmente isso é um dado positivo que nós podemos mostrar, que só o facto de nós lançarmos publicamente essa informação fez, em alguns casos, com que os governos mudassem a posição que estavam a ter no Conselho. Eu não tenho ideia que Portugal tenha tradição de bloquear muitos dossiês no Conselho. Acho que há outros países que têm muito essa tradição e por razões várias. Portugal tem uma posição normalmente de moderação. Não tenho a ideia, que nunca olhei para isso atentamente, para contar as estatísticas, os casos, mas não parece que Portugal seja um país que seja bloqueador das iniciativas do Conselho. Não é comparável até com o peso da própria Alemanha e na forma como a Alemanha usa isto muitas vezes como uma negociação direta com outro Estado, numa barganha direta com outro Estado, em que pede um bloqueio para uma determinada legislação, oferecendo um apoio para outra. E, portanto, há aqui... Mas isso fazem os países todos. É normal e natural. Claro. Mas ajuda a explicar porque é que muitas vezes este segredo do Conselho não é... E é esse o nosso ponto. Tudo isto tem que ser transparente para que os cidadãos e as cidadãs consigam perceber exatamente o que é que os seus representantes estão a fazer. Sim, isso parece-me fundamental. Claro. Parece-me fundamental. Aliás, devo dizer que, enquanto era membro do Governo, secretário de Estado, procurei tomar uma iniciativa no sentido de tornar mais transparente as posições de Portugal no Conselho e em todos os momentos da negociação. Exato. Mas agora gostaria ainda de falar do Media Freedom Act, a legislação que tem a ver com a liberdade de imprensa, que é uma legislação, digamos, que está na agenda neste momento, que se esperam decisões imediatas. Foi discutida no Parlamento Europeu. Sei que há várias preocupações associadas, trata-se de um regulamento, e gostaria que nos desse a sua opinião sobre este Media Freedom Act. Em primeiro lugar, é uma decisão muito corajosa da Comissária Jourova e muito importante. Basta olharmos para o Media Pluralism Monitor do Instituto Universitário Europeu de Florença para perceber que isto é um problema que não afeta apenas a Polónia e a Hungria, porque quando falamos de pluralidade... Mas é a Polónia e a Hungria que votam contra este Media Freedom Act no Conselho. No Conselho, exatamente. O que é perfeitamente de esperar, porque o que este tipo de legislação procura fazer é garantir a independência do trabalho jornalístico sobre os Estados, e aí a Hungria e a Polónia têm legislação que, na minha opinião, mas é apenas uma opinião, viola a própria legislação. Não é só sua, o caso da Media Act da Hungria foi condenado pelo Parlamento. Exatamente. Mas não só pela interferência dos próprios Estados na liberdade informativa, mas também a interferência dos próprios donos dos meios de comunicação social nessa liberdade. E, portanto, esta legislação é, na minha opinião, muito importante, na minha opinião e na opinião até das estruturas jornalistas federativas de jornalistas europeus, é muito importante. O que nós temos visto nos últimos tempos é que, desde o início, esta legislação foi muito atacada, sobretudo porque era um regulamento e não uma diretiva, ou seja, teria um impacto maior porque não iria ser transposta e, portanto, mitigada. Os governos nacionais tinham menos capacidade de mitigar o seu efeito. Claro. Exatamente. E esse foi logo o primeiro argumento. Isto é uma diretiva, não é um regulamento. Isto é um regulamento, não é uma diretiva. Mas que devia ser uma diretiva e não um regulamento. Esse foi o primeiro ponto. Vários outros pontos tentaram mitigar partes importantes da legislação, que foi muito atenuada. E agora o último caso, que eu creio que é de bastante gravidade, e creio que todos os cidadãos europeus deviam perguntar aos Estados que promoveram esta mexida pelo Conselho, que não é definitiva, porque ainda vamos ter as negociações com o Parlamento e, portanto, é possível, de alguma maneira, reverter,
mas é muito mais difícil, mas dizia, os cidadãos deviam perguntar porque é que a França propôs, e vários outros países, como a Alemanha, os Países Baixos, a Grécia, tentaram e conseguiram um consenso no Conselho para modificar o artigo 4º, que diz que os jornalistas podem ser alvo. O artigo 4º dizia, na versão original da Comissão, que não, enfim, aquilo que as legislações nacionais já dizem, as fontes. O segredo das fontes é inquestionável, mas também que todos os jornalistas dispunham de toda uma proteção jurídica sobre as suas fontes de informação e sobre a sua liberdade de lhes aceder. Este artigo 4º agora mudou, depois do Conselho, por proposta da França, ter incluído, salvo nos casos em que eu estou o Conselho de Defesa Nacional. Exatamente, salvo nos casos em que a segurança nacional esteja em causa. O que nós sabemos, porque o próprio Parlamento Europeu fez uma comissão de inquérito sobre este assunto, é que em vários países europeus, e repito, não é só na Polónia e na Hungria, a Grécia... No caso, começou na Grécia, o Pegasus começou na Grécia. O Pegasus e o Predator em Espanha, com os trabalhos sobre o independentismo catalão. Os jornalistas que foram vigiados não eram jornalistas que estivessem a pôr em causa de maneira nenhuma, os trabalhos que faziam não punham em causa de maneira nenhuma questões de segurança nacional. Um dos jornalistas vigiados, na Grécia, estava a escrever sobre um banco grego. Portanto, e um dos não-jornalistas vigiado era o líder do PASOK, dos socialistas gregos. Exatamente. E todo o esquema que era montado pelo governo grego para que esta vigilância acontecesse é um esquema que nos faz pensar sobre a fragilidade dos próprios regimes democráticos, porque vigiar jornalistas, líderes de partidos da oposição, num gabinete criado por um familiar do primeiro-ministro, etc., é toda uma situação, creio eu, grave. E, portanto, isto agora terá força de lei. E o efeito benéfico que uma legislação como o Media Freedom Act podia ter na salvaguarda deste critério que é muito importante, que é a liberdade de imprensa na União Europeia, fica mais ameaçado. E, portanto, há contestação a esse artigo 4º, o Parlamento tem uma posição muito clara nessa matéria e, portanto, vamos ver qual é o resultado dessa negociação com o Conselho. Percebi que a proposta da Comissão é, apesar de tudo, mais moderada, portanto, é mais a favor da liberdade de expressão. A proposta francesa é muito tradicional a França, não especificamente na questão da comunicação, mas em muita outra legislação, por a questão da segurança nacional. Sim. Evidentemente, de acordo com os tratados, a questão da segurança nacional permite, digamos, algum limite da aplicação da legislação europeia, mas neste caso concreto esperemos que as negociações entre o Conselho, e porque o Conselho é co-legislador, que possa efetivamente inverter, digamos, essa posição, voltando ao texto da Comissão, que normalmente nestas circunstâncias é, digamos, um moderador na negociação. Muito obrigada, Paulo, muito obrigado, por ter aceitado estar aqui a discutir a Europa numa dimensão que seguramente torna a Europa mais conhecedora, ou melhor, torna os cidadãos mais conhecedores da Europa e com mais capacidade de avaliarem o que é que a Europa decide, o que é que os Estados-membros decidem. Muito obrigada. Muito obrigado.